Olá, seja muito bem-vindo ao Desafio Sexualidade com Propósito. Você sabe, nós estamos tratando sobre temas ligados à sexualidade, dúvidas que muitos jovens têm, mas eles não têm para quem perguntar ou não têm coragem de perguntar. Mas se você tiver coragem de perguntar, manda suas dúvidas para mim, porque eu vou ter coragem de responder. Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e enviar até 3 perguntas sobre sexo e sexualidade para que possam ser respondidas aqui no canal. Você assistiu o vídeo do nosso último desafio? Não foi apenas uma meditação. O 7º vídeo foi um estudo sobre sexo e sexualidade. Por isso vale lembrar que todos os dias nós publicamos uma meditação, mas às quartas-feiras nós publicamos um estudo bíblico completo sobre o tema que nós estamos estudando. Vale a pena assistir o estudo completo para você poder entender um pouquinho melhor sobre a vontade de Deus para a sua vida e, o mais importante, a vontade de Deus para a sua vida sexual, que é o tema que nós temos estudado aqui. Para você não perder nada daquilo que a gente tem publicado aqui, basta você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e participar do nosso grupo do Telegram, onde nós postamos tudo sobre o desafio e você não vai perder nada. Mas entrando no assunto de hoje, o texto bíblico da nossa meditação encontra-se em Romanos, capítulo 8, versos 5 e 8, que diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. No 5º dia do nosso desafio, nós estudamos Romanos capítulo 12, verso 1, onde o apóstolo Paulo diz que a verdadeira adoração não é apenas levantar as mãos nos cultos públicos da igreja, gritar, saltar, chorar durante um louvor. A verdadeira adoração é um estilo de vida em resistência ao pecado. E no 6º dia, nós aprendemos que nós não podemos viver como vivem as pessoas deste mundo, mas que precisamos deixar que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança da nossa mente. Veja só como o apóstolo Paulo associa essas duas coisas, a forma de viver com a forma como nós pensamos. Ele diz que as pessoas que não têm a mente transformadas por Deus vivem como vivem as pessoas deste mundo, ou seja, a nossa forma de pensar influencia significativamente as nossas ações, as nossas decisões e o nosso estilo de vida. E no texto que nós lemos hoje, Romanos 8, 5 ao 9, isso fica ainda mais claro. O apóstolo Paulo está dizendo que a razão pela qual nós devemos ter a mente transformada por Deus é porque só existem 2 maneiras de pensar. Uma maneira controlada pelo Espírito de Deus e uma maneira controlada pela natureza humana, que é também conhecida como a carne, uma maneira controlada pela carne. E é por isso que nós não devemos viver como vivem as pessoas deste mundo, porque as pessoas deste mundo, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, têm a sua vida dominada apenas pela carne. A Bíblia é muito clara ao dizer que o espírito dessas pessoas está adormecido, está morto. Ele precisa de um encontro com Jesus para que ele possa voltar à vida e, após voltar à vida, ele passa a influenciar essa pessoa. Mas até que isso aconteça, ela será dominada pela sua carne, ela será dominada pelos seus desejos, ela será dominada pelo modo de pensar deste mundo. Mas no caso dos cristãos, isso muda um pouco. Diferente das pessoas que ainda não conhecem a Jesus, nós o conhecemos e tivemos o nosso espírito ressuscitado por ele. Nós voltamos a ter comunhão com Deus por meio do Espírito. E agora, o nosso espírito que estava adormecido está dentro de nós, vivo. E isso significa que ele pode lutar contra a nossa carne, que ele pode oferecer resistência aos desejos da carne. Se por um lado as pessoas que ainda não conhecem a Jesus são dominadas pela carne, nós cristãos
Temos duas naturezas dentro de nós. A natureza espiritual, que representa o novo homem, aquele que foi ressuscitado por Cristo e regenerado, mas nós também, enquanto vivemos nessa terra, teremos a natureza carnal. E a natureza espiritual e a natureza carnal estão em guerra, elas lutam uma contra a outra. A sua natureza espiritual entende a vontade de Deus e quer fazer com que a vontade de Deus prevaleça sobre os seus desejos e sobre as suas vontades. Mas a sua natureza carnal quer fazer com que a sua vontade, os seus desejos e os modismos desse mundo prevaleçam sobre a vontade de Deus. Essas duas naturezas são inimigas, elas estão em guerra. E a má notícia é que uma delas vai vencer na sua vida. Se a carne vencer, o apóstolo Paulo diz que nós morreremos espiritualmente. Não seremos capazes de agradar a Deus e nos tornaremos inimigos de Deus. Mas ele também diz que se a sua natureza espiritual vencer, você herdará a vida eterna e a paz. Neste sentido, fica muito claro que a guerra entre a natureza espiritual e a natureza carnal vai definir muito mais coisas do que a sua felicidade nesta terra. Essa guerra, e quem vencer essa guerra, vai determinar inclusive onde você vai passar toda a sua eternidade. Se você permitir que a sua carne vença enquanto você viver nessa terra, você passará toda a sua eternidade distante de Deus. Mas, se você lutar contra a sua carne, alimentar o seu espírito te aproximará de Deus nesta terra e fará com que você passe toda a eternidade ao lado de Deus. Na meditação de hoje, eu vim trazer apenas o problema. Eu vim te dizer que você está em uma guerra. A sua carne e o seu espírito estão guerreando. E eu gostaria que você pensasse sobre quem está vencendo na sua vida, a carne ou o espírito. E não se esqueça que se sua carne vencer, você não terá problemas apenas nesta vida, mas também terá problemas na vida eterna. Mas se o seu espírito vencer, você terá uma vida debaixo da vontade de Deus nessa terra e se encontrará com o seu Senhor ao final desta vida, passará a vida eterna ao lado dele. Assim, é importante que você entenda que satisfazer a carne e viver de forma que agrada a carne pode trazer algum prazer e satisfação no momento, mas pode te custar muito caro, podendo fazer até com que você perca a oportunidade de passar a eternidade inteira ao lado de Deus. É claro que além do problema nós também trazemos a solução, mas por hoje eu gostaria que você ficasse com esse problema e que você refletisse sobre qual das naturezas tem dominado a sua vida e a sua forma de pensar, a sua natureza carnal ou a sua natureza espiritual. Pense nisso e ore para que a sua natureza espiritual domine a sua mente e vença a sua carne. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.